Fala galera, bom dia. A aula de hoje é o continente americano, então iremos abordar o módulo 26 e 27, fluxo migratório e a constituição populacional americana. Apesar da presença de povos originários no continente americano, os europeus que aqui chegaram no século XV adotaram a política de povoamento e ocupação. Então, a população dos países americanos recebeu uma grande influência no processo migratório. É importante ressaltar as consequências que esse processo migratório gerou. Isso a gente vai ver mais para frente. Agora iremos falar essa questão dos povos pré-colombianos, né? Isso significa que antes da chegada dos colonizadores, são os povos nativos, os índios. Quando os europeus chegaram então na América, ele já era habitado por inúmeros povos nativos. A maior parte deles viviam então nessa questão da pesca, coleta de vegetal, da caça. Algumas tribos praticavam agricultura e a criação de animais. A sua base alimentar, a sua base de alimentação era o milho, a mandioca, e eles faziam esse processo também de transformação desses produtos. Então eles criavam subprodutos provenientes tanto do milho e da mandioca. E tinha também civilizações que tinham uma divisão econômica social complexas, né? Então eles eram divididos, tinha essa questão da divisão de classe. Essa civilização a gente poderia destacar os astecas, os maias e os incas. Aí com a chegada dos colonizadores, aí no período das grandes navegações aí, que abrange o século XV e ao XVII, marcou por diversos países europeus em busca de rotas comerciais e de riqueza. E nesse período inicial da colonização, os países da Europa eles estavam com problemas econômicos ali, relacionado ao esgotamento de terras agrícolas e ao superpovoamento. E assim caracteriza a colonização das Américas. Aí isso segue a sua característica, como o Brasil aqui teve Portugal e os outros países da América do Sul foram colonizados pelos espanhóis. O domínio territorial dos europeus sobre os povos indígenas. Houve inúmeros choques e conflitos entre os colonizadores e os povos indígenas no continente americano. Então, essa relação entre colonizadores e indígenas não foram muito amistosos, então teve esse conflito direto. A colonização espanhola foi considerada a mais sangrenta, porque eles dizimaram algumas civilizações importantes, aí, como os maias, os astecas e os incas. E no final do século XVIII, estava tendo essa marcha para o oeste nos Estados Unidos, intensificou o conflito com os nativos que habitavam naquela região. E por fim, esses povos foram dizimados e anos mais tarde, o governo norte-americano demarcou alguns territórios para os seus descendentes. Os conflitos entre colonizadores portugueses e indígenas foram aumentando conforme foram avançando no território. Então eles utilizaram a arma de fogo, cavalo e a propagação de doença. A arma de fogo e o cavalo não era ainda de conhecimento dos nativos, né, dos indígenas. A propagação de doenças foi um dos principais agentes que mataram rapidamente esses povos, pois os nativos eles não tinham imunidade suficiente para combater determinados tipos de doenças. Apesar dos massacres que os indígenas da América sofreram com o processo de colonização,
ainda restam muitas heranças e influências culturais desses povos no continente americano. Essa imagem do lado direito aqui retrata os povos do Yanomamis, que é a maior população indígena hoje encontrada aqui nas Américas, está localizada principalmente no Amazonas, em Roraima e na Venezuela. Agora a gente irá abordar o tema do tráfico negreiro na América. Então, para as grandes lavouras do continente americano foram a cana-de-açúcar, lavrada pelos portugueses, e o algodão cultivado pelos ingleses. Então, para trabalhar nessas lavouras, né, os colonizadores iniciaram o tráfico de africanos escravizados. Então, essa migração que teve dos escravos africanos, a gente denomina ela como uma migração forçada. Não foi de livre e espontânea vontade, eles foram arrancados à força aí do seu local de origem para trabalhar em outras localidades. E o tráfico negreiro foi responsável pela entrada de foram responsáveis por 9,5 milhões de africanos. E 38% desse contingente vieram para o Brasil. A imagem aqui do lado esquerdo representa o navio negreiro. Você vê que eles vieram de uma forma desumana, eles vêm num aglomerado, eles vieram passando fome, dias e dias sem banhos, contraindo doenças, entre outros ali. E nesse lado direito retrata esse mapa ali das rotas do tráfico dos africanos escravizados, as principais rotas. Aí a gente vê que o maior fluxo veio aqui na América do Sul, principalmente para o Brasil, e as outras indo para a América Central. Os imigrantes na América. Então, no século XIX, muitos países estavam passando por diversas crises econômicas, por guerras e conflitos. Então, esses povos começaram a migrar para o continente americano em busca de melhores condições de vida. Com o processo de independência, os novos países da América se tornaram um porto de novos destinos para esses migrantes. Analisando esse mapa, a gente pode compreender a origem dessa população. Na seta vermelha, aqui, falando agora aqui da América do Sul, os principais então foram os europeus, que é a seta vermelha. O verde são os africanos, é um verde escuro, e o verde claro ali é os japoneses. Então, esse grande fluxo então migratório de diferentes países contribuíram para a grande diversidade da população. É a taxa de migração no continente americano. Os fluxos migratórios atuais dos países do continente americano apresentam grandes diferenças no que diz respeito aos países de destino e aos países de origem. Então, para a gente conhecer a dinâmica migratória de países ou região, devemos analisar então a sua taxa de migração. Então, a taxa de migração então, ela consiste em um cálculo, que é a diferença do número de imigrantes e de emigrantes de um país. Aí a gente vai ter esse saldo positivo, negativo ou nulo. Então, pegando a emigrante com a imigrante. A América anglo-saxônica, que compreende os Estados Unidos e o Canadá, ela tem um valor positivo nessa questão da taxa de imigração. Embora a América Latina e Caribe tem valores negativos
nessa taxa de migração. Dentro então da América Latina e a caribenha, existe fluxos regionais de população. Então tem esse deslocamento aí regional ali dentro desse continente. E os principais países então de atração regional, a gente pode dizer que é o Brasil e a Argentina, apesar deles terem o alto índice de imigração, como eu comentei agora há pouco. Ô turma, por hoje é só e até mais.